Vamos começar mais um episódio. Esse episódio é muito especial. Eu tô comigo aqui hoje com a Lohane. Vocês vão me ver chamando ela de Du, porque ela faz parte, né, do meu grupo de amigas, uma pessoa que está no nosso convívio. É mãe da Liz e do Luca, que são primos da Liz e da Cecília, que a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade gemelar. Entre lutas e vitórias, conversa de mãe. Du, quem era uma mãe antes da maternidade? É uma pergunta bem difícil, né, de responder. Eu até tive pensado nesse no meio do caminho. Falei, gente, se daí me perguntar o que eu vou responder. Mas assim, eu era boêmia. Eu acho que a resposta é essa, sabe? Curtia muito a minha vida, trabalhei, estudei muito e saía muito, viajava muito. Curtia mesmo, assim. Me procurar de final de semana em casa, não tava. A gente tava sempre juntos, na verdade, né? Sempre no meio das bagunças, dos churrascos, dos eventos. Então, essa era a lua antes de ser mãe, assim, sabe? E saudades. Saudades de ficar sem dormir, quem sabe de... Né, só de meditou, assim, bem pouquinho, coisa de nada. É engraçado, né? Como a gente valorizava um pouco o sono, né? Já queria dormir, né? Não tinha mais o sono. Era só... eu quero ficar acordada, eu quero beber, eu quero refletir, quero dançar, quero curtir. E agora eu só quero dormir. E quais que eram os seus objetivos e sonhos antes dos meninos nascerem, né? Pensando ali antes de entender que seria esse caminho, né? Era só mesmo trabalhar, estudar e conquistar as coisas, assim, financeiramente, sabe? Ter uma casa, um carro, ter um conforto, assim. Eram só nós duas e 2 cachorros. Então, o nosso conforto, assim, a gente pensava, era só disso, só o nosso conforto e a nossa diversão. Era isso, né? Antes de ser mãe, qual era a sua relação com a maternidade? Assim, a maternidade, minha relação com a maternidade, assim, a relação com minha mãe, só, e ser mãe de pet, né? É a única coisa que eu sabia, assim, como maternidade. E nunca tive uma coisa assim, eu nunca tive uma ligação, você sabe? Todo mundo fala, as pessoas comentam alguns, né? Falam assim, a mulher nasceu para ser mãe. Não, é uma coisa muito errada de se dizer. Porque até pouco tempo atrás eu não queria ser mãe, eu já tinha entendido que a maternidade não era para mim, sabe? E eu era assim, tava tudo certo para mim, sabe? Para mim, tá, a gente pensou em um determinado momento em adotar uma criança e tal, mas... Sabe aquela pessoa, mas vamos adotar? Não nada, vamos continuar aqui a nossa vida, a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente tá se sentindo completa aqui no nosso meio, assim. Então, a maternidade pra mim, Quando que deu esse start? Vocês falaram assim, pera, tá faltando alguma coisa. Quando a gente recebeu uma criada. Foi quando Maria Eduarda nasceu, eu falei, gente, eu quero isso. Eu vivenciei muito, sabe, a gestação da mãe dela, o parto, o puerpério da mãe dela, sabe? Então, assim, eu participei muito. Então, eu falei assim, eu acho que eu quero isso. E aí você e a Dani chegaram a conversar? Conversamos muito. E foi um estágio para ela também, sabe? Na hora quando a gente pegava a dúvida, assim, aquele cheirinho mais gostoso, aquele carinho, aquele, sabe? Falei assim, bom... a gente nem pensou muito, não, sabe? É só vão e fomos. Já que ficou claro, a gente foi. Por onde vocês começaram? A gente está falando de uma maternidade gemelar, uma maternidade com 2 mamães. Sim. Então, qual que foi o primeiro passo? Por onde vocês começaram? E como que foi o caminho para vocês chegarem até a gestação? Foi difícil, né? Porque a gente não encontra na internet, né? Muitas informações sobre o processo todo, principalmente por se tratar de uma dupla maternidade, não envolve só o processo, né, de fertilização em si, envolve outras questões, principalmente na questão de registro das crianças, na hora do parto, e toda aquela questão, né, da dupla maternidade que envolve. Então, assim, a gente não tinha nenhuma informação na internet, então a gente foi pesquisar um pouco que tinha. E a gente foi assim, olha, eu acho melhor então a gente tentar marcar uma consulta em uma clínica pra gente ver como que é. Porque eu acho que a gente só vai saber como é de verdade o processo indo lá, né? Ouvindo de quem sabe, né? E foi assim, aí a gente conheceu a clínica pela internet mesmo e marcamos a consulta pra gente poder começar a entender como que era, né? Antes de começar aquele processo, porque é um processo longo, né? E no meio do caminho a gente
tem muitas dúvidas, porque às vezes as coisas não são tão claras, assim, né? Às vezes a gente cria tanta expectativa, tanto na cabeça a gente só fica assim, eu quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe, que às vezes a gente nem escuta o que é para ser que é de importante, né? Então, assim, o começo mesmo foi bem assim, complicado, porque a gente não conta mesmo nenhuma informação. Mas aí a gente foi lá, marcou consulta, para ser bem sincero, a gente marcou consulta na clínica que a gente achava mais barato. Porque é sobre isso também. Porque é muito caro, né? Tudo muito caro. E aí eu falei assim, vamos marcar na mais barata, porque se a gente não gostar dela, ou se a gente gostar, a gente pesquisa outras depois, né? Mas se a gente gostar da mais barata, a gente já vai. Que é nela. Foi assim, porque o início é complicado. E aí você começou todo aquele processo, e vocês fizeram, hoje está super alta esse assunto por conta da Ludmilla e da Bruna, né? Mas vocês escolheram qual procedimento, né? Você foi a mãe gestante, né? E vocês fizeram essa questão da troca dos ovos ou você seguiu ali com o processo todo? A gente teve essa opção, né? No começo. De fazer tudo com os meus ovos ou os ovos da Dani, né? Só que no começo a Dani não queria muito questões hormonais, sabe? Que ela já passa por um tratamento, um problema hormonal, então para ela seria um pouco mais complicado, né? Então a gente optou em fazer tudo por mim. Mas assim, foi tão complicado. Eu perguntei, na verdade, porque assim, não interfere em nada em relação à questão das crianças, tá, gente? Vamos desmitificar isso aí, a fertilização tá aí pra isso, né? Mas é porque o duplo processo hormonal, né? Porque assim, a mãe gestante passando por esse processo e a mãe não gestante também passando por esse processo, porque a gente sabe que é um processo de hormônio enlouquecedor, né? A gente sai da clínica com uma pessoa, com uma primeira injeção é outra. E aí vocês fizeram o processo, durou quanto tempo o processo de vocês? Nós começamos em agosto, não, mentira, nós começamos em julho, e o final a gente fez a experiência em novembro. A gente está aqui fazendo essa, né? Os meninos têm poucos meses de diferença das meninas e a gente trocou muito durante esse período, né? E justamente por essa falta de informação, a gente também veio na falta de informação até achar a clínica e aí depois a gente acaba se apoiando, não tecnicamente, mas naquilo que a gente consegue, né? Essa troca ajuda muito, né? Sim. E me ajudou muito mesmo. Eu te mandei, eu acho que uns 5 testes de gravidez. Eu tô calma, tá grávida, dupla, mas tem certeza? Porque assim, a gente passou por muita coisa, sabe? O processo não foi fácil, a gente, acho que por conta de ansiedade, o meu processo para iniciar as medicações, iniciar o processo de punção foi demorado, porque eu não conseguia menstruar de jeito nenhum, eu tive que tomar medicação para minha menstruação sempre veio todos os dias, todos os meses. Nunca falhou, no dia, né? No dia, quando a gente foi começar, eu fiquei 2 meses sem menstruar. Então, assim, aí eu ficava, gente, não é pra mim, eu acho que eu não sou merecedora, sabe? Então, toda a troca que a gente teve nesse meio desse caminho me fortaleceu. Vocês fizeram em D5? Ou vocês tiveram que esperar? A gente teve que esperar. Eu hiperestimulei também, então eu tive que aguardar. Eu acho que é um processo muito louco. Assim, a gente fica pilhado. E nesse meio ainda tendo que ligar com a outra pessoa que tá ali com você, Sim. Vivendo aquilo ali também, né? E assim, a Dani o tempo todo, sabe? Me acalmava, falava, calma, vai dar certo. Porque eu me questionava muito, gente, será que eu não sou merecedora de ser mãe? Por que não tá dando certo, né? Tá dando, calma, vai dar certo, você tem que ter paciência, que vai dar certo. Então, ela também sempre esteve ali, sabe? Foi até a hora que eu falei, gente, será que a gente não devia ter feito com você? Será que os ovos não deveriam ser seus? Mas graças a Deus, hoje eu não tenho arrependimento nenhum, porque talvez se fosse os óvulos dela, hoje eu não teria Liz e Lucas, sabe? E pra mim, Liz e Lucas são, assim, a razão da minha vida. Eu não faço tudo que eu faço, de eu levantar da cama até eu deitar, é pra eles, é por eles, assim, sabe? Eu acho que a coisa toda é porque a gente não tem noção do quão desgastante vai ser aquele processo. Sim, não tem. Porque a gente vai com uma ideia na cabeça, né? E aí, assim, tem toda a resposta do corpo, não é a gente que decide. Eu acho que ainda existe um falso das pessoas acharem
de que você faz a fertilização in vitro e você tem um controle, né? Você tem um falso controle sobre o processo. Exato. E as pessoas até me perguntavam, já que foi os seus óvulos, por que você não fez a inseminação? Porque a inseminação é mais barata, né? Eu falava, não, porque eu queria que o processo desse certo. E a inseminação não era assim, não era certeza. Eu queria a certeza que eu iria ficar grávida. E uma coisa assim que foi uma curiosidade que durante o processo a gente identificou, o custo nem é tão diferente assim, né? As pessoas colocam como uma diferença muito grande de custo e não é a realidade, né? Eu nem cheguei a cogitar a hipótese, então eu nem cheguei a pesquar valores, eu nem A sei gente quanto olhou, sabe? Mas assim, não é uma diferença significativa pela assertividade da fertilização. E eu também tenho o ovário policístico, então eu imaginei, não vai dar certo a inseminação, porque eu já sou toda cagada, minha filha. Você fala comigo assim, ó, aquela pessoa que não tem sorte na vida sou eu. Aí junto com o Daniel, que é outra sem sorte. Aí eu falei, não vai dar certo, então a gente vai começar vai fazer a fertilização mesmo, que vai dar certo. O Gabriel fala assim, não, mas se tem alguém para ter uma doença, um problema, um trem, eu sei, então a gente tem que ir no objetivo. Eu brinco e falo, nossa Deus, e a Cecília pobre veio igualzinho. Lá em casa também é assim, a falta de sorte, tadinha, o Luca, coitado. Todas as coisas acontecem com ele. A pobre. E aí chegamos lá, fez tratamento, todas essas dificuldades, o positivo. Como foi o positivo e como foi descobrir que eram 2 nenéns? Eu imaginava que seriam 2 nenéns já, né? Por a gente ter colocado 2 embriões, a gente sabia que o meu beta deu muito alto. Então eu já sabia que poderia ser. Mas eu só acreditei que eu estava grávida depois que eu ouvi os coraçõezinhos. Porque enquanto eu fiz uns 5 testes de gravidez, eu fiz exame de sangue, eu fiz tudo. Mas eu não acreditava, eu só acreditei na hora que eu fiz que eu escutei o coraçãozinho. E quase que eram 3, tá? Eu tinha 3 sacos gestacionais, graças a Deus, que Deus pensou, coitada, um saco estava vazio. Então, graças a Deus, vieram só os 2 que já dá pra rir chorar. Põe 2 e pode vir 4, né? Aí um dos sacos estava vazio. Porque se fossem 3, eu falei, gente, 2 é humanamente difícil. Mas você tem 2 braços, você tem, né, 2 seios, 2 pernas. Então, tipo assim, né, você se vira. Agora 3, onde que essa outra criança ia viver? Você me contou isso, o Gabriel falou assim, 3? O pobre até ficou mais branco, coitado. Falei, era adulto, viu, Gabriel? Era 3 adultos. Porque quando a gente fez o primeiro raio-x, o primeiro ultrassom, o ultrassonografista falou assim, deixa eu ver se tem mais algum, Gabriel. Não tô procurando, não. Deixa. Pode, achou 2, já tá bom. Já achou, né? Já chega. E aí, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua gravidez. Quais foram os desafios, né? Até o nascimento dos meninos. A minha gestação foi, assim, tranquila. Eu quase não tive enjoo, graças a Deus. Eu fiquei, assim, uma semana muito enjoada. Depois passou, não tive enjoo mais. Mas a partir do 6º, 7º mês de gestação, eu comecei a sentir muitas dores na pelve, nas costas, nas pernas. Então, assim, tinha dias que eu não conseguia me movimentar. Eu fiquei extremamente barriguda. Você olhava pra mim, só via barriga. Eu sentava, minha barriga vinha quase que assim no meu joelho, de tão grande que a barriga ficou. Pra nascer 2 tuquinhos, né? Mas, assim, tirando essa parte das dores, assim, eu não tive diabetes, eu não tive pressão alta, só tive na hora do parto, né? Mas antes foi super tranquilo. Tirando as dores, foi super ótimo, assim. Eu consegui curtir, sabe? Bastante o barrigão. Eu falo com a Dani assim, Dani, quando esses meninos saírem daqui, tem uma coisa que eu não vou sentir falta, é da barriga. Pode ter certeza. Aí esses dias eu tava vendo fotos e pensei, oh meu Deus, que saudade. Nossa, mas eu queria só ter esse tamanho aqui, meu Deus. Só porque depois cresceu demais, gente, e aquilo é pesado, né? Nossa, a gente ia trabalhar, porque eu trabalhei até 15 dias antes, né? Aí eu ia trabalhar, eu lembro que a gente tinha um morro pra subir assim, pra chegar no ponto, a Dani tinha que ir me empurrando, ou me puxando. O motorista do ônibus, coitado, ele já abria a porta do meio pra mim, vai lá, minha filha, não precisa você passar aqui. Não passa a roleta não, vai que garra ali. Teve um dia que uma pessoa sério, um passageiro me puxou e a Daniela me empurrou. De tão pesada. A gente chamou de humilhada antes, pelo amor de Deus. De tão pesada que eu tava. Então, assim, tirando esse peso, essa dor, assim, dos últimos meses, foi bem gostosa, assim, sabe? E eu vou te falar que quando você engravidou, eu já estava grávida das meninas, né? Então,
E a minha barriga demorou muito pra crescer. Uhum. E aí eu lembro de ver a sua barriga nos primeiros meses, falava com o Gabriel, falava, viu, Gabriel, viu? A barriga da adulta é enorme, eu não tenho barriga. E o Gabriel ficava assim, Nalinha, a barriga tá aí, Nalinha. Eu ficava muito brava, eu falava assim, adulta com barrigão. E eu fiquei, gente, eu fiquei extremamente barriguda, assim. No fim, eu pensava assim, graças a Deus. Não, no final que as meninas ficaram muito grandes, eu falava, meu Deus, nem quero. Tem um vídeo que o Gabriel gravou meu, que eu tava só de calcinha e sutiã, porque eu não conseguia vestir nada, e falando com ele assim, parecendo uma rolha, socorro, eu não quero mais. Não, no finalzinho, não tinha mais nenhuma roupa que me servisse. Eu vesti, a Lorena tinha me emprestou um vestido, Lorena, minha irmã, né, me emprestou um vestido, e eu só usava aquele vestido. Onde eu ia, era dentro de casa, era na rua, era em qualquer lugar que eu fosse, eu só estava com aquele vestido. Que era a única coisa que me servia. Eu não fui pra maternidade quase que eu tive que ir descalça, porque eu não tinha sapato. Na minha foto lá na maternidade, olha assim, gente, era grávida de Taubaté? Porque parece. Gente, aquele barrigão, a sandália, assim, o pé saindo pra fora, assim, do elástico da sandália. Eu falei, meu Deus, que situação. E eu só pensava, gente, tira esses meninos daqui, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Eu, com 35 semanas, juntei minhas bolsas e falei com o Gabriel, não tô me sentindo bem, elas vão nascer hoje. Já tá bom, já chega. Já deu. Fui pro hospital, até foi quando a gente descobriu que eu tava com pressão alta, e a médica, não, mãe, pode voltar, tá tudo bem, nós vamos conseguir esperar. E eu pensei, não dá, eu não quero mais. Nossa, e o finalzinho, né, que a gente tem que ir, não sei se você chegou a ter que ir, mas eu ia toda semana no pré-natal. Aí quando eu chegava lá, e a obstetra falava assim, da semana que vem, viu? Eu falei, ai meu Deus, sério? Pelo amor, no finalzinho. Tava esperando até amanhã. No finalzinho ela falou comigo assim, eu acho que a gente vai chegar até 38. Eu falei, você não é doida? Eu falei, não, você tira esse menino daqui, minha filha, o 37 já tá ótimo. Já tá todo mundo bem, já tá passando da hora. O Luca vai ganhar peso fora da barriga, ele não quer mais nada aqui dentro. Ele não tem mais nada, não tá dando mais, papai. Não aguento mais. E eu já não tava aguentando mais. Eu pedi a Deus, meu Deus, pelo amor de Deus, tira esses meninos daqui que eu não aguento. Por favor, Senhor. Isso porque a gestação foi boa. E eles nasceram de 37 e quantos dias? 37 exatos. 37 exatos? Exatos. No dia que eu fiz 37 semanas, eu fui pra maternidade. E como foi seu? Foi difícil. Foi bem difícil, assim. Eu achei que eu não ia sobreviver, sabe? É uma coisa, assim, que eu penso, assim, o coração até dói às vezes, sabe? Porque a gente cria muitas expectativas, né? Então, eu tava passando... O meu medo era só a anestesia. Era esse o meu medo. Então, assim, eu sabia que estava tudo bem com eles, que eu estava bem. Só que de um dia para o outro eu inchei muito, eu fiquei muito inchada. Quando eu cheguei na maternidade, minha pressão estava muito alta. Então, eu ganhei pelo SUS, né? Então, eu passei na frente de todas as mães que estavam lá. Eu não deu tempo nem de esperar a Dani se trocar. Quando eu tomei anestesia, ela ainda estava se trocando. Então, assim, eu subia, ela chegou, mediu minha pressão, viu que a pressão estava muito alta, já, ó, você vai lá, toma seu banho e veste a camisola que a gente está subindo agora. E aí, durante o parto, eles nasceram muito cansados, né? Então, eles não choraram durante o parto, quando eles nasceram. E aí, eu só ficava olhando para a Dani assim, Dani, por que eles não choram? Cadê? Por que não choram? E nada, eu não escutava nada, não escutava nada. Aí, o Luca foi o primeiro a nascer, né? Ele é o primeiro gemelar. Aí ele nasceu e teve que ir direto. A gente não teve aquele contato de corpo, sabe? Ele teve que ir direto para a incubadora, porque teve que fazer aspiração, porque ele nasceu muito cansado, com dificuldade respiratória. E na hora de tirar a Liz estava de bunda. E ela ainda estava dentro da bolsa, sabe? Aí as médicas falaram assim, a gente vai tentar tirar ela dentro da bolsa, que é melhor para ela. Aí eu já não estava, né? Já estava sedada, já não estava entendendo nada, naquela tremedeira toda que a gente arruma. A única coisa que eu conseguia ver era a Dani, eu só olhava pra Dani, a Dani assim de braço cruzado, como se nada tivesse acontecido, parecia que ela nem estava lá, sabe? Aí eu só olhava pra ela assim, cadê, e nada. Aí na hora da Liz nascer, a médica falou assim, que ia nascer, né, com a bolsa, porque era melhor pra ela, mas na hora que ela foi tirar, ela falou assim, ih, deu ruim. Aí eu olhei pra cara do anestesista que tava assim, eu falei, deu ruim? O que que deu ruim? O que que deu ruim? Aí o anestesista falando com ela, gente, a mãe tá aqui ouvindo tudo, tá? Aí, não deu ruim não, é porque a bolsa só estourou na hora de tirar.
como ela nasceu de bundinha, ela tomou todo o líquido que estava dentro da bolsa na hora que estourou, sabe? Então, ela nasceu um pouquinho mais cansada, com mais dificuldade respiratória que o Luca. Então, eu não tive nenhum contato com os dois, sabe? O meu contato foi depois que já tinha acabado o parto, já tinha passado todo o processo. Aí eles me colocaram perto deles para ver se eles voltavam, se a saturação melhorava e tudo mais. O do Luca voltou, então o Luca foi pro quarto com a gente, e o da Alice não, a Alice teve que subir pro UTI. Aí, assim, pra mim ali, o meu chão acabou, sabe? Aí eu só comecei a falar com ela assim, Dani, eu tô muito enjoada, tô sentindo muito enjoo, muito enjoo. Aí a enfermeira, você quer um remédio para enjoo? Eu falei assim, quero. Aí ela foi me dar um remédio, ela falou assim, deixa eu ver como que tá a sua hemorragia. Na hora que ela levantou o lençol, eu já tava assim, com muita hemorragia. Aí eu só lembro, falei, Dani, eu tô morrendo, tô morrendo. Sabe quando você vê assim, você não tem reação, sabe? Você, né? Eu só sentia as lágrimas descendo assim, eu olhando pra Dani, a Dani lá como se nada tivesse acontecendo. E eu, gente, eu tô morrendo. Eu vou morrer sem poder vivenciar a maternidade. E foi assim, foi o momento mais difícil da minha vida, assim, sabe? Esse período do hospital, dessa hemorragia, o período que a gente ficou internado no hospital foi muito difícil para mim, sabe? Se eu não tivesse minha mãe comigo, não tinha dado conta. Já é um período muito sensível, né? Sim. A gente sai dali outra pessoa, a gente sai da sala de parto outra pessoa, né? Uhum. E a gente só quer saber das crianças naquele Sim. momento, né? E só Uhum. quer saber de ter certeza que a gente vai poder Tá ali, né? estar ali. E aí você ficou quantos dias no hospital? A gente ficou 5 dias no hospital. Mentira, a gente ganhei na segunda, eu tive alta no domingo depois, porque eles tiveram icterícia, a Alice foi pro UTI, né? E 2 dias depois, ela foi pro quarto com a gente. Aí eles tiveram icterícia tardia, então eu tive que ficar mais 3 dias com eles lá. E aí que entra minha mãe, porque ela e a Dani, assim, sabe? Eu olhava pra Dani assim e falava, Dani, eu não aguento mais. Eu preciso da minha casa, eu preciso descansar. E a gente com a dor da cesárea, com toda aquela situação, me sentindo fraca, cansada e tudo mais. Aí eu falei, cara, Dani, eu não aguento passar mais um dia aqui. E tipo assim, a Dani já estava tão cansada, porque a Dani foi muito forte, sabe? Desde o começo. Ela já estava tão cansada de ser forte que ela falou, eu não aguento mais, eu preciso ir embora. Falei, então vai, eu vou pedir minha mãe para poder ficar aqui comigo. Foi aí que entra ela, sabe? A minha mãe e uma enfermeira lá do hospital. Ela passou uma noite e um dia lá comigo. E a enfermeira não cuidava de mim mais, ela cuidou de mim nos 2 primeiros dias, depois a gente precisou trocar de quarto. Aí ela não cuidava de mim mais, mas no dia que foi o plantão dela, ela falou, Rani, descansa que eu e sua mãe a gente vai cuidar. Porque eles tiveram que ficar na incubadora, né, tomando foto, tomando luz. E não podia tirar eles de lá de dentro, a gente só podia tirar para mamar e para trocar fralda. Aí você imagina só, chorando o tempo todo, e você não pode, ali você só podia bater na bundinha para acalmar. Quem que se acalma assim? Sabe, você acabou de sair de dentro de você, ainda acha que é uma parte sua, e chorava, ai meu Deus, me dá força. E eu lembro de um dia, de uma hora, eu deitada assim na maca, e desmaiada assim de cansaço, de exaustão, e os dois chorando. E aí minha mãe levantou entre as 2 incubadoras e ficava assim, minha mãe passou a noite inteira assim, ó, batendo na bundinha deles, acalmando eles, sabe? Então, se não fosse ela, eu não tinha dado. E a gente só quer saber de ser forte, né? Sim. E a gente não consegue o tempo todo, né? A maternidade assim, eu nunca vivenciei nada como isso, sabe? E tem momentos assim que eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu vi um vídeo outro dia que ele me mandou, até cheguei a repostar, que é assim, veio alguém para ajudar você a olhar seu filho, né? Uhum. E aí você tá assim. Cadê? Tá ali? Sim. Às vezes eu ainda faço, eu ainda me pego fazendo isso, mesmo com as pessoas que eu sei que Você confia, né? total, que às vezes as meninas até inclusive preferem, às vezes dependendo do momento, que é ficar comigo, e a pessoa fala, não, pode ir lá descansar que eu tô aqui. E eu fico lá pensando. A gente nunca conseguiu assim, sabe? Às vezes minha mãe e minha irmã iam lá pra casa, principalmente nesse comecinho, né? Elas iam lá pra casa, aí elas falavam assim, a gente cuida deles à noite,
que a gente à noite, eu amamentava durante o dia, mas à noite eu não amamentava, porque eu dava só a fórmula, porque eu achava que eu não dava conta, sabe? De exaustão, assim, não dava mesmo. Eu assumi isso, eu não dava conta. Aí minha mãe falava, deixa que a gente cuida deles. Eles chorando, a gente é só pegar, dar uma madeira, fazer rotar e colocar ela de novo. Eu não deixava, eu não conseguia, sabe? Não conseguia. E era minha mãe e minha irmã, pessoas assim, que eu confio de olhos fechados. Não conseguia. Até hoje eu não consigo. E a gente quer dar conta de tudo, né? A gente não quer delegar nada. Às vezes nem pro parceiro e pra parceira, né? A gente quer ter total controle de tudo que tá acontecendo e isso é tão difícil. Nossa, é muito difícil, porque a gente não dá conta e a gente se cobra por não dar conta, né? A primeira noite que as meninas dormiram fora, que elas dormiram com a minha mãe, eu custei a conseguir dormir. Eu pensava, gente, é um absurdo. Eu que sou a mãe delas, e elas estão lá, eu tô aqui vendo filme, comendo. Aí eu falei, Tomando banho tranquila. e eu lembro que na hora que a gente sentou, eu falei pro Gabriel assim, nossa casa é tão silenciosa. Aí o Gabriel falou comigo assim, era assim antes. Eu pensei, hoje em dia eu piso em um ego o dia inteiro. Meu pé tá até calejado. E a gente precisa disso, né? A gente precisa lembrar quem somos nós também, de vez em quando, Sim, né? Senão, quem somos nós como mulher e também como casal, né? Porque a maternidade, ela é puxada. E lá em casa é uma dupla maternidade, né? Então, é puxado para mim e é puxado para ela. Se a gente não conseguir se encontrar no meio desse caminho, não dá certo. E a gente já se perde naturalmente, né? Sim. Com esse nascimento, com a rotina, enfim. A gente tem que segurar o que fica, né? E aí, assim, quais foram os principais desafios dos primeiros meses e desse primeiro ano, que é isso. Olha, o principal desafio é o sono. Nossa, gente, eu não lembro qual foi a última vez que eu dormi uma noite inteira. Assim, às vezes a criança dorme a noite inteira, aí eu acordo, gente, por que essa criança não tá chorando? Vou ter que ir lá olhar. Se a criança dormiu a noite toda, você pensa, meu Deus, tá errado. Aí você vai lá, aí você olha assim, aí você já chega, parece que eles já sentem que você tá chegando, né? Já chega no quarto assim, tá todo mundo bem, todo mundo respirando, então tá tudo certo. Mas aí você não consegue dormir. Eu não entendo, acho que o corpo acostuma, né? Mas a primeira vez que as meninas, elas não dormem a noite inteira sempre, mas a primeira vez que aconteceu, eu acordei super assustada, cutucando o Gabriel. Eu falei, Gabriel, eu acordei. Nem sabia, Eu né? acordei, as meninas estão dormindo. Gabriel, as meninas estão dormindo? Estão dormindo. Que louca! Mas a privação de sono é muito complicada, porque a privação de sono te envolve outras coisas, né? Se você não dorme bem, aí você pensa, no outro dia você tem que estar bem para você cuidar daquela criança. Aí a criança, nos primeiros meses, a privação de sono era o que mais me pegava. Agora, nesse primeiro ano, nesse comecinho desses 1 ano e pouco, o que tá me pegando, além da privação de sono, é a pirraça. É isso. Por quê? Por quê? Por quê, né? Assim, aí eu fico pensando, eu fiquei a noite inteira acordando com essa criança que não queria ir pro berço, e eu fiquei brigando com ela a noite inteira, porque eu queria que ela fosse pro berço, e agora ela acorda como se ela tivesse dormido 12 horas seguidas, e eu não dormi meia hora. E eu ainda tenho que ficar rindo pra ela, brincando com ela. Você não se fala. É justo como? Então, além de você ter que ficar acordada, você ainda tem que cuidar bem da criança no outro dia. E depois ela ainda deita no chão. E rola, entendeu? Se você não segura, a criança se machuca. Lá em casa, a gente fica salvando vidas o dia inteiro. Sério, ontem, a Dani foi trabalhar e eu fiquei com os dois, né? Aí, a Liz agarrada na minha perna. E o Lucas subindo na poltrona. Eu falei, meu filho, não faz isso, você vai cair. Meu filho, não faz isso, você vai cair. Que amanhã ainda repete, né? A mãe até sabe o que vai acontecer. E eu pensando... A gente vai vendo a cena, a gente vai prevendo, sim, né? aí eu já tava pensando, como é que eu vou levantar daqui com essa menina agarrada na minha perna pra poder salvar a vida da outra criança? Caída no chão. Foi eu piscar, o menino foi descer da poltrona, não sei o que ele aconteceu, eu só vi o menino no chão chorando. Falei, pronto, agora a mãe dele chega, acho que eu não cuidei dele direito. Eu ainda sou acusada de não cuidar das crianças. O menino ficou com roxo, porque eu é branco, né? Ficou com roxo na testa. Falei, Deus, tá vendo? Não durmo, salvo vidas e ainda tem que, né,
ser abusada de cuidar da criança pra deixar a criança cair no chão. Não, e ainda lida com a Com a pirraçona. pirraçona. De uma agarrada na perna da gente, que parece um carrapato, que não quer descer do colo, que anda e não quer andar, que corre e não quer nada da vida, só quer colo. E, assim, a gente falou aqui de rede de apoio, mas a gente sabe que a rede de apoio não tá lá todo dia, né? Não, na minha casa não. E como que é essa rotina de vocês? Como que vocês fizeram essas divisões? Como é que funciona? Como é que tá ali, né? A gente, no começo, era só nós duas sozinhas, né? Por opção nossa, no começo, sabe? Então a gente optou por ficar só nós duas, porque a gente queria viver. Quando a gente pensa, né? Quando eu escuto, eu falei assim, em voz alta, eu falo, Deus, que louca. A gente queria vivenciar aquela maternidade, assim, do começo, Eu né? tive essa loucura aí também. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí ficamos esses primeiros meses só nós duas. Logo no começo, a Dani ficou desempregada, né? Ela foi demitida do trabalho dela, então a gente conseguiu falar, olha, então nesse primeiro ano você não vai trabalhar, vai ser só eu trabalhando, e porque o meu trabalho é meio horário, né? Então eu conseguiria dar esse apoio para ela, né? Já que ela ia ser a cuidadora principal deles. Então no começo foi só nós duas. E foi ficando cada vez mais pesado, assim, sabe? Aí a gente aderiu um plantão, que foi coisa sua e do Gabriel. Aí no começo a gente fazia metade, metade. Aí eu falava, Dani, não dou conta mais, vamos fazer. Aí os meninos começaram a dormir bem, né? Enganaram as mães. Começaram a dormir bem. Aí eu falei assim, Dani, eu acho que agora uma só dá conta. Então a gente começou a fazer plantões de só uma durante a noite. Aí agora a gente meio que enlouqueceu. Aí a gente faz 2 plantões cada uma seguido, pra a gente dormir 2 noites bem, assim. E acaba que ninguém dorme. Acaba que ninguém dorme, tá tudo certo, né? A gente vai vivenciando assim, um dia após o outro. Mas aí eu trabalho, né? E a Dani ficava em casa. E a gente conseguiu colocar eles na escolinha. Então, eles ficam na escolinha e ficam na escolinha. E no período da tarde a gente pegava os dois juntos. Então, a rotina da tarde para a noite, nós duas fazíamos junto, né? Que alimentar, né? Dar o banho para fazer a rotina noturna, a mamadeira, a janta. Então, nós duas fazíamos junto. Agora a Daniela resolveu que vai trabalhar, né? Aí eu me peguei assim, ela resolveu na sexta e na segunda ela estava empregada. Aí eu só pensava, deixa eu sofrer segunda-feira. Segunda-feira eu sofro. Aí agora a rotina da tarde eu tenho que fazer tudo sozinha. Minha sogra sobe às vezes para me ajudar, né? Às vezes na hora do banho, porque é difícil dar o banho nos dois sozinha. Mas eu tenho ficado sozinha assim e tem sido gostoso até, sabe? Provar para as pessoas e para mim mesmo que eu dou conta de fazer. A gente se conecta com eles. Sim. E uma coisa que a gente descobriu lá em casa, porque quando eu estava trabalhando no CLT, né? Uhum. A Branca ou a Ana ficavam com as meninas também um período sozinha. Uhum. É que as crianças entendem quando tem só um cuidador. Uhum. Elas também ajudam, Sim. Elas conseguem perceber que não tem, né? Então elas vão, de alguma maneira, elas colaboram. Uhum. É igual a história do sono, né? Lá em casa, eles quase nunca perdem o sono, assim, não trabalham os dois de uma vez. Quando o Luca dá, a Liz dorme. Quando a Liz dá, o Luca dorme. Pra ajudar, né? Pra ajudar, porque é babado, viu? Então agora nós vamos começar o Mãe na Linha. Bom, Mãe na Linha, a gente vai fazer 2 perguntas pra você. E aí você vai me contar como é que você lida com isso e como que é pra você essa situação, tá? Uhum. Primeira amigos ou familiares frequentemente comparam os gêmeos, destacando tanto as diferenças físicas quanto comportamentais. Sim, nossa, acontece muito. Principalmente porque são 2 bem diferentes lá em casa, né? E às vezes a gente mesmo compara. Mas assim, eu tento respirar fundo e falar, lindas, não são, né, porque são gêmeos, é porque vão ser iguais, né? Assim, cada um é uma pessoa. Então não dá pra ser extremamente igual um com o outro. E mesmo, né? porque assim, lá em casa, como são 2 meninas, acontece assim, até nos detalhes, sabe? Acho que quando são 2 meninas, eu acho que é até pior, né? É isso que eu ia perguntar, porque assim, como se seu caso é um menino e uma menina, ainda assim acontece muito. Acontece muito. E fala assim, nossa, mas ela é tão gordinha, né? E ele é tão magrinho. Vocês não estão dando comida pra ele em casa, não? Ai, gente, eu tenho que respirar fundo e falar assim, pra ser educada, sabe?
Não, é porque tá faltando em casa. Aí a gente tem que dar mais pra um. Tem que dar mais pra ela do que pra ele, né? Afinal, a mulher tem que ser mais forte que o homem. Mas, assim, acontece muito lá em casa, sabe? As comparações, assim, muito mesmo. E às vezes a comparação dele comigo também, porque a Alice parece muito comigo e o Lucas já não parece. E ele é branquinho, lourinho, do cabelo louro, né? Aí, uai, esse filho é seu mesmo? E durante uma crise de birra, ao mesmo tempo, como gerencia a situação perdendo o mínimo de paciência? É difícil, assim. Lá em casa acontece muito, sabe? Aí eu respiro fundo, tento, assim, Lohane, educação positiva, educação positiva, educação positiva. Tento acalmá-lo, sabe? O máximo que eu posso, para depois falar, olha, não é assim. Eu sei que hoje eles ainda não entendem muito bem, né? O que não pode, o que não pode fazer. Eles ainda estão entendendo os sentimentos, então tem coisas assim que eles vão fazer mesmo, né? Tem birra que eles fazem mesmo, eles não sabem pedir de outra forma, eles não sabem reclamar de outra forma. Então, assim, eu respiro fundo e penso, eles não sabem o que estão fazendo. A adulta aqui é você. Aí eu acalmo eles primeiro, tento acalmar os dois primeiro e interter com alguma coisa, para depois, olha, não pode, e a gente vai seguindo o fluxo, porque E é difícil porque a gente tem que criar o hábito, né? Independente de qualquer coisa, a gente agora cria o hábito, né? Por mais que eles não entendam, né? Uhum. É desafiador. Lá em casa acontece muito da Alice bater no Lucas, sabe? Eu não sei porque ela acha que ela tem esse direito de fazer isso. Apesar dele ser o irmão mais velho, ela acha que pode bater nele, sabe? Então, em casa, o que tá sendo difícil, mais que as birras, é justamente isso. Esses dias eu tava trocando a fralda dele, ela pegou a pomada, deu uma pomada na cabeça do menino, ficou roxo a cabeça do menino. E o menino chorou na hora de dormir, gente. Oh, meu Deus, estragou toda a minha rotina. Na hora de Na hora de relaxar. relaxar, entendeu? Aí o menino já não quis mais tomar mamadeira, já não quis dormir mais sozinho, tive que pegar. Então, assim, o que tá sendo difícil lá em casa não é nem só as birras, é agressão física mesmo. Bom, e pra gente entrar na etapa de finalização, quem é a Lohane pós-maternidade, né? Mãe. Eu sou mãe, assim, sabe? Tudo que eu faço é pra eles, é por eles. Eu levanto pra eles, eu durmo por eles, eu trabalho pra eles, tudo. E assim, e o meu assunto é isso. Não sou outra coisa, sabe? Não consigo mais, assim, achar o equilíbrio. Eu sou mãe, Isso mudou seus sonhos. sim. Quais são os seus objetivos do futuro? Conforto pros meus filhos, saúde, educação, sabe? Assim, do melhor. O que eu não tive, o que eu não pude ter, o que eu tive que correr atrás, sabe? Que os meus pais não tiveram condição de me dar, eu quero dar para os meus filhos. Então, eu quero que a vida deles sejam mais fáceis do que foi a minha. Então, assim, a minha vida é em função disso. Fazer com que eles consigam tudo aquilo que eles merecem e tudo o que eles quiserem, assim. Como é que você define a maternidade? Loucura. Que loucura. Não tem outra palavra. Eu costumo brincar que luta com humilhação, um pouquinho de caos. É uma loucura, gente. Um dia que você fala assim, nossa, hoje o dia tá tão bom, né? Aí vem alguma coisa, acontece alguma coisa. Aí vem uma virose da escola. Entendeu? Aí lá em casa a gente tá passando por uma virose que a gente ainda não entendeu se é uma virose mesmo, ou se é manha, ou se é falta da mãe Dani, a gente ainda não tá entendendo, sabe? Ou se é o salto, porque também tem isso, né? Uma atrás do outro, Uma atrás do outro, não sei quem foi que inventou também, necessidade nenhuma. Mas, assim, é difícil, viu? A maternidade é uma loucura. Não imaginava que fosse tanto. Achava que era fácil, o bebê só dorme. Vai nessa. Du, primeiro eu vou te agradecer por estar aqui. Igual eu tinha conversado com você até antes, esse é um episódio emocional para mim mesmo, muito significativo. Dividir a maternidade e talvez o que tenha me dado um start de começar esse projeto e, enfim, até ter um pouco de coragem de empreender. Tenha sido muito dos nossos diálogos, ter visto essa flexibilidade de horário que você tinha em casa com os meninos. Entender que essa presença, né, a gente sabia que fazia toda a diferença, mas ver na rotina o quanto isso impacta e poder trocar com você e com outras mães que estão na nossa rede de apoio faz com que a minha maternidade fique mais leve, sabe? E eu acho que a gente
trazer isso para a internet faz com que a maternidade de outras pessoas que talvez não tenham essa rede de apoio também seja melhor. É aquela coisa, né? Aquela informação que talvez faltou pra gente, a gente consiga passar para outra pessoa, né? Exato. E eu que te agradeço, de verdade. É um prazer para mim estar aqui nesse novo ciclo de vocês. Tem sido, assim, que seja de muito sucesso. A gente está sempre na torcida. E a minha maternidade também não teria sido nada se não fosse a sua rede de apoio. E viu? agora a gente tem os primos, né? Sim. Que ficam aí para povoar todos os nossos dias. Sim, agora os nossos encontros não são mais os mesmos, é tudo Não. de galinha pintadinha, mandubita, é só assim, Os churrascos continuam lá, É. né? Mas a playlist... é diferente. Calma que você vai ver a próxima vez que a gente encontrar. A Elisa tá cismada com uma baleia, minha filha. Que a Ai, gente ouve nossa, lá em casa também. da tal da sereia, a gente escuta essa música pelo menos 25 vezes por dia. Nossa, lá em casa, a gente já acorda, dá o quê, minha filha? Aí ela vai lá, pega o controle e me dá, Boa. né? Ela Pra te agradecer a sua presença, Obrigada. só pra gente guardar essa lembrança. Muito obrigada, gente, eu que agradeço, de verdade. Sigam, compartilhem e até o próximo Conversa de Mãe. Confesso que não foi fácil nesse sentido. Pra mim também não era fácil lidar com a ideia de que, tipo assim, a partir de agora você é mãe do menos de casa. Entre lutas e vitórias, Conversa de Mãe.